A confusão já está armada, o circo já está montado e a gritaria moral já começou. Isso acontece porque o que está em jogo aqui não é Natal, não é música, não é cultura e muito menos democracia. O que está em jogo é a absoluta falta de dignidade do SBT. Porque o que o SBT fez foi olhar para um artista da casa, um dos nomes mais conhecidos do país, ouvir um apelo direto do próprio Zezé pedindo: SBT. Custou caro para mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. E responder basicamente com um: vai passar sim. Porque o desespero por audiência falou mais alto do que qualquer noção mínima de respeito. SBT toma decisão sobre especial de Natal após vídeo de Zezé de Camargo. Mesmo com a debandada de Zezé de Camargo, o SBT decidiu manter o especial de Natal com a apresentação do cantor sertanejo. O programa será transmitido na noite desta quarta-feira, às 23 horas. Isso é aquele comportamento clássico de quem não tem amor próprio. É igual àquela situação constrangedora que todo mundo já viu acontecer, ou viveu, ou conhece alguém que viveu. Você fica com alguém numa noite, claramente um erro, claramente álcool envolvido, claramente uma decisão que no dia seguinte você vai fingir que não aconteceu. Aí você acorda, olha para o lado e pensa: meu Deus do céu, isso não pode virar público. E você faz um pedido humilde, quase uma súplica: por favor, não posta foto, não marca, não comenta, vamos fingir que isso nunca aconteceu. E a pessoa vai lá e posta foto abraçada, foto beijando, legenda emotiva, coraçãozinho. Não porque ela te ama, não porque aquilo foi especial, mas porque para ela a validação, a atenção, a audiência são mais importantes do que a própria dignidade. E a sua também. Esse é o SBT hoje. Uma emissora que sabe que vai apanhar, que sabe que vai passar vergonha, mas posta mesmo assim porque precisa de ibope. Não é coragem editorial, é carência. E antes mesmo de qualquer coisa ir ao ar, antes mesmo do especial existir na prática, já começou aquela corrida patética da mídia tradicional para tentar desmoralizar o Zezé de Camargo. É sempre igual. Quando alguém fala algo que incomoda o sistema, começa a caça arqueológica. Rápido, alguém puxa alguma coisa antiga. E aí entra a Veja, com aquele ar de grande revelação investigativa, soltando uma matéria dizendo que em 2002 Zezé de Camargo apoiou Lula. Nossa, que escândalo! Descobriram que um brasileiro médio em 2002 apoiou Lula. É quase como dizer que em 1912 alguém achava que o Titanic não ia afundar. Em 2002 era Lula antes do mensalão, antes do petrolão, antes das pedaladas, antes da diplomacia com ditadura, antes da reputação internacional de pária. Era o Lula paz e amor, vendido como moderado, aceitável, confiável. Metade do país apoiou Lula em 2002, inclusive muita gente que hoje tem vergonha disso. Então, quando a Veja precisa voltar 23 anos no tempo para tentar fazer um "Ahá, pegamos você!", o efeito é o oposto do desejado. Isso não enfraquece o Zezé, isso só confirma que ele está certo. Porque quando o ataque é ruim, quando o argumento é fraco, quando a acusação é risível, é porque não tem coisa melhor para usar. E aí entra ela, a protagonista moral da República, a primeira desgrama que ninguém elegeu, mas que age como se tivesse passado no vestibular da virtude com nota máxima. Janja, a adolescente de 59 anos que conseguiu transformar o Instagram num tribunal ético informal, onde ela julga, condena e sentencia com base na interpretação mais burra possível da língua portuguesa. Porque o Zezé usou uma expressão que existe há décadas, que qualquer adulto funcional entende desde a adolescência, quando disse que o SBT estaria se prostituindo para o governo. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então...
Isso é metáfora básica. Empresa se vendendo, vendendo opinião, vendendo independência editorial em troca de conveniência. É uma figura de linguagem tão antiga quanto esse governo é uma piada. Ou Esse político vendeu a alma. mas a Janja fez o que todo militante sem argumento faz. Fingiu que não entendeu. Fingiu que achava que ele estava falando de prostituição literal, de mulheres reais, de corpo feminino. Iniciei esta segunda-feira vendo, em diversos perfis do Instagram, o vídeo de um cantor sertanejo questionando a participação de autoridades institucionais, incluindo o presidente da República, no evento de lançamento do SBT News e atacando as filhas de Silvio Santos pelo convite. Falar que as filhas de Silvio estão prostituindo e ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando discursos de ódio contra nós. Quando falamos em não nos calar diante da violência contra as mulheres, é disso que estamos falando também. São pensamentos e discursos como esse, que ferem moral e fisicamente mulheres diariamente em nosso país. Silvio Santos foi um dos principais comunicadores do Brasil e, muito respeitosamente, sempre prezou por um espaço democrático e pela imparcialidade da imprensa. Em sua emissora, como muitas e muitos destacaram no evento realizado na sexta-feira, Silvio sempre deu espaço para todos os lados. Em uma emissora de prestígio como o SBT, ter autoridades locais e nacionais em um lançamento tão importante para a imprensa brasileira simboliza tudo o que o próprio Silvio Santos sempre destacou: o jornalismo do SBT não é para fazer sensacionalismo, é para informar com respeito. E tenho certeza que, respeitosamente, suas filhas, sua esposa e seu genro continuarão o legado de Silvio com responsabilidade e brilhantismo, seguindo seu propósito como comunicador e orgulhando onde quer que ele esteja. Parabenizo o SBT News e todos que contribuem para um jornalismo cada vez mais sólido e plural no Brasil. É um nível de má-fé tão escancarado que chega a ser pedagógico. É como se alguém dissesse: esse governo virou um circo. E ela respondesse indignada: Mas onde estão os palhaços? Isso é preconceito contra artistas circenses. Isso não é ignorância, é método. Entender metáfora exige contexto, raciocínio e boa-fé. Tudo isso atrapalha a lacração. Então ela mata a metáfora, ignora a crítica e criminaliza a palavra. Não responde ao argumento, responde à sílaba. É o feminismo do dicionário seletivo, a justiça social do Google Tradutor desligado. E o mais obsceno dessa história é que essa mesma Janja, tão sensível às palavras, tão indignada com metáforas, tão preocupada com misoginia simbólica, simplesmente desaparece quando o machismo é real. Some, evapora. Quando a ministra Aniele Franco sofreu assédio do então ministro Silvio Almeida, isso não foi metáfora, não foi figura de linguagem, não foi interpretação subjetiva, foi assédio. A Janja sabia por mais de um mês e ficou quieta. Nenhum textão, nenhuma indignação pública, nenhuma cobrança. Silêncio absoluto. Só quando a imprensa estourou o caso é que ela apareceu. E apareceu como? Com uma foto, abraçando a Aniele, sorriso contido, legenda vazia. Nenhuma palavra sobre o agressor, nenhuma exigência de responsabilização. É o feminismo